Só queremos entrar nos teus atos e dizer santo. Será que você pode dizer isso ao Senhor Jesus? Levante suas mãos em nome de
como se fosse um perfume. E quanto mais exercício, quanto mais sinceridade, esta essência que habita dentro de você vai saindo. Este perfume vai subindo até o trono de Deus. Quando ele respira e sente a essência de um verdadeiro adorador, o Todo-Poderoso não resiste. Ele não se contém, porque ele olha para este lugar e ele vê que verdadeiramente um adorador o adora em espírito e em verdade. Então vamos exercer esta essência que está em nós. Levante as suas mãos e extraia a tua melhor adoração neste lugar. Extraia a tua melhor adoração neste lugar. Ele está entre nós. O Yeshua está entre nós. Deus, feche os teus olhos e sinta o Esse homem aqui, ó, tão simples, tão assim, humilde, ele é tão precioso ao mesmo tempo, tão importante, tão nobre e tão frutífero. Tem uma igreja linda lá em Manaus, é um homem muito usado por Deus nessa visão, porque entendeu a visão, decodificou a visão por revelação e está ensinando a visão de uma forma maravilhosa através de livros que ele tem escrito e através do testemunho da igreja dele, que é uma igreja de multidão. Já tive o privilégio de poder ir lá conhecer o trabalho dele, estar lá com ele no templo dele, ministrei lá, tive essa honra, né? Então queria que ele pudesse dar rapidamente um oi para vocês, alguma palavra para vocês, assim, de incentivo. Hoje é assim, ó, um dia, o Canuto, que Deus trabalhando com o ingrediente fé e motivação aqui, entendeu? Só aqui são todos pastores, quer dizer, aqui não tem nem metade dos pastores da Regional Grande São Paulo, né? Porque muitos ainda trabalham, outros tiveram problemas, me ligaram hoje, não vieram. Mas isso aqui é uma parte, eu acho que talvez aqui temos 50% dos pastores que estão debaixo da nossa cobertura aqui. Eu tenho meus 12 da Regional, que estão aqui na frente, e depois eles já têm a conquista deles, cada um deles tem uma equipe de 12 formada aqui, e alguns desses 12 da segunda geração de pastores já têm também a formação da sua equipe de 12, estão formando. Alguns já têm a equipe pronta, outros têm alguns, 5, 3, 2, 9, e assim a gente está multiplicando pastores na visão e cuidando desses pastores, amando esses pastores. E o apóstolo Canuto Couto escreveu aqui um livro muito tremendo, que é 12 iguais a 1, né? E outros livros que ele tem escrito, mas esse livro aqui é um livro que você precisa adquirir, que você precisa ter, porque ele te ensinará muitas coisas preciosas sobre a visão. Esse homem tem autoridade para falar sobre a visão, porque ele é um testemunho na visão, um líder que pegou a visão há poucos anos e deu muito certo. Está com uma igreja gigante lá em Manaus, está conquistando um bairro lá de Manaus, muito grande, um bairro de multidão.
Então, ele vai falar um pouquinho com vocês. Nós vamos usar esse tempo aqui do café para ter essa bênção de ouvir esse tremendo servo do Senhor aqui. Deus te abençoe, que o Espírito Santo te use aí para incentivar esses pastores. Graça e paz, queridos. Eu passei aqui de manhã para tomar o café. Aí quando eu vi que o café já estava virando almoço, eu falei, meu Deus, acho que daqui a pouco eu vou esperar que vai sair o almoço aqui, a gente vai ficar. Mas eu achei muito lindo, eu amo o apóstolo Fábio, já disse para ele que se o apóstolo René não fosse o meu pastor, que ele seria o meu pastor. Mas é meu pastor de coração. E eu tenho o maior prazer e alegria de estar junto dele. Inclusive, os seus discípulos lá de Manaus estão requerendo a sua volta lá. A gente precisa ver sua agenda para estar lá. Eu quero só dizer uma coisa para vocês nesta manhã, eu não quero interferir no protocolo muito tempo, mas a ordem de Jesus para nós é uma só. Ele diz, ide, fazei discípulos. Fazer discípulos não é uma coisa tão simples. Eu costumo dizer que na visão celular não é mais importante você ser carismático ou ser um bom pregador. Você precisa ter bom relacionamento. A visão celular, ela trata de relacionamento. O pastor, antes da visão, é aquele do púlpito que a pessoa olha e diz, meu Deus, olha, o pastor se torna quase um ser intocável. Alguns até acham que são a quarta pessoa da Trindade, né? Tem alguns pastores que são assim, apóstolo Fábio, e eu tenho certo temor até de chegar perto deles, porque eu falei, meu Deus, pode sair fogo, raio, alguma coisa. Alguns saem raio, né? Mas porque não tem, esses pastores não entenderam. Mas quando vem para a visão celular, ele sai do púlpito, ele vai para o meio das ovelhas. Aí, irmãos, é uma faca de dois, legumes. É uma faca de dois legumes, porque a igreja vai conhecer esse pastor. E o pastor vai conhecer as suas ovelhas. Meu Deus, que conflito que isso gera. Quando o pastor tem uma vida que não é de acordo com aquilo que ele prega, o discurso dele é distante da prática, ele perde as ovelhas. Perde as ovelhas. Mas quando aquele pastor tem um discurso coerente com a prática dele, o rebanho dele multiplica de uma maneira sobrenatural. Aquilo que ele não alcança com uma eloquência, um carisma, ele alcança com relacionamento. Porque as ovelhas passam a amá-lo. Elas passam, não, meu pastor é assim, o meu pastor tem isso. Então não adianta o lobo ou outros espíritos malignos chegarem e tentarem convencer as ovelhas contra, não, eu conheço o meu pastor é assim. Não, você pode falar de outro, mas do meu pastor não, meu pastor a gente convive com ele. Então a visão celular trouxe isso, que Jesus chama de fazer discípulos. Fazer discípulos. Daí alguns pastores, alguns apóstolos precisaram remodelar, se formatar ou reformatar, porque eles viram que não estavam tendo sucesso. Eu ministro todas as semanas em algum estado desse Brasil e ministro sobre visão celular. Deus deu graça de eu escrever um livro que eu hoje estava conversando até com o pastor Alexandre. Eu não escrevi para o Brasil, eu escrevi para a minha igreja. Eu falei, eu vou escrever aqui porque vocês fizeram uma apostila. Um apóstolo chegou comigo e disse assim, olha, faz um livro, porque esse negócio de apostila ninguém usa mais. Aí eu falei, mas se ninguém comprar o livro? Aí eu pensei, eu dou. Pronto. Eu dou. Não vou ter problema com o livro. E meu livro vendeu muito, mas espalhou esse Brasil, vendeu muito, e graças a Deus as pessoas querendo. Hoje eu nem vim aqui para vender livro, eu vim aqui para dar 40 livros. Eu só não sei para quem, apóstolo Fábio. Bom, já me deu um caminho, entendeu? Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso antes de entregar os 40 livros para os 40 que vão ler. Irmão, se você não vai ler, por favor, dê para alguém. Tem gente que pega, irmão, só porque, não, ele está dando, é de graça, até injeção na testa, me dá aí. Entendeu?
Mas a gente precisa ler. E esse livro 12 iguais a 1 trata sobre isso, relacionamento. Discipulado é relacionamento. Discipulado é relacionamento. Quando nós começamos o ministério Gerando Vidas em Manaus, que entramos na visão, na verdade, quando começamos num barraco de madeira, muito feio, condenado pela Defesa Civil. Era uma igreja muito engraçada, porque não tinha banheiro, não tinha nada. E como lá o pessoal dorme na rede, era complicado, porque ninguém podia dormir na rede, porque não tinha parede. Eu tinha 12 membros na igreja, que era de membro na época, não era de discípulos. E tinha 5 pastores para cuidar dos 12 membros. Sim, Fábio, foi o que eu peguei. Rapaz, eu falei, meu Deus, eu preciso de ovelha, me ajuda aí. Eles, o que o senhor quer que a gente faça? Eu falei, eu quero que vocês deixem de ser pastor. E eles ficaram tão alegres com isso, que eles foram tudo embora, irmãos. Só ficou um dos 5. Está comigo até hoje, dirijo a igreja, está crescendo, graças a Deus. E a gente começou ali em Manaus. Aí quando entramos na visão celular, nós tínhamos em torno de 100 e poucas pessoas. Na verdade, entramos na visão, mas a igreja, meu Deus, passou 4 anos para a gente chegar a 300. E eu comecei assim, não vou ganhar uma multidão. Coloquei uma faixa no fundo da igreja e disse assim, cada vez que a gente ganhar 10 almas, 5 almas, a gente anota, vamos ganhar 1000 almas esse ano, irmãos. Passei um ano pregando, ao final do ano eu ganhei 1000 almas. Mas eu comecei com 300 e terminei com 298. E ganhei 1000. Onde foram parar esses 1000? Eu entendi que Jesus não disse para a gente ganhar almas. Ele não disse, ide ganhar almas. Ele disse, ide, fazei. Aí foi quando a visão entrou em nós. Entrar na visão é uma coisa, a visão entrar em você é outra coisa. Em 2000 eu entrei na visão, em 2005 a visão entrou no nosso coração. Absorvemos a linguagem da visão. A gente parou com aquele negócio de paz do Senhor, paz de Deus, até isso a gente mudou. É graça e paz, meu irmão. Agora o negócio é graça e paz. E o outro falava paz e graça. Como é que é mesmo, apóstolo? É isso aí mesmo, irmão. Fala esse negócio aí. E de 2005 até 2010, nós atingimos uma marca de 5.000 discípulos. 5.000 e poucos discípulos. Saímos daquele prédio que era todo podre e fomos para um terreno e compramos uma tenda. E nós viramos um ministério com tenda. Não deu certo. A tenda voou várias vezes. E a gente costurava a tenda. E Deus estava dizendo, sai desse negócio de contenda, vai para sem tenda. E começamos a construir a igreja. E hoje nós temos um templo climatizado, estabelecido, porcelanato, blindex, para 5.000 pessoas. Sabe o que é melhor? É que a gente não pode fazer no Fruto Fiel um culto só, porque não cabe dentro da igreja mais. Já temos que fazer 2 cultos no Fruto Fiel. Mas entendemos um princípio, não é ganhar almas, é fazer discípulos. Fazer discípulos é uma arte, irmãos. A arte da sinceridade, da simplicidade e da seriedade. São os 3 S's de Deus na direção de um líder. Ele precisa ser sério, simples e sincero. Porque complicado todo mundo já é. As pessoas complicam tanto. Às vezes Jesus fala para falar uma coisa tão simples, apóstolo Fábio. Chega lá e dizer que a cruz liberta, mas ele faz a homilia dele é tão tremenda que no final do culto ninguém sabe mais que é a cruz, ou seja, o que é que salva a pessoa. Jesus disse de pregar. Eu fui na Coreia e quando eu cheguei lá eu falei, meu Deus, eu quero ouvir a mensagem do pastor da maior igreja do mundo. E eu me sentei lá e me preparei. Aí colocou um negócio no ouvido para fazer a tradução simultânea e eu peguei um iPad para escrever. Eu falei assim, eu vou ter que depois tentar traduzir tudo que esse homem vai ensinar aqui para converter isso em coisa. E ele pregou que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Aí do outro dia ele pregou que Jesus ensinou a gente a perdoar. Eu falei, mas cadê a palavra que eu vou levar para Manaus, que eu vou escrever um livro das direções desse homem vai dar? E o pastor da maior igreja do mundo
é simples. Simples, mas que você diz assim, meu Deus do céu, eu gastei 13 mil reais, 14 mil reais. Mas quando eu entrei no estádio de Seul, lotado, o fruto fiel mais lindo que eu já vi na minha vida. E olha que Manaus tem frutos fiéis que... Isso aí, fala. Não tinha apito, não tinha vunvunzela, não tinha corneta, as cores apenas, um negócio que batia, mas na hora da palavra ninguém batia nada, criança não andava, a gente não levantava. Ele começou 9 horas da manhã, quando foi meio-dia, parou o estádio todinho, em 15 minutos, cada um tinha um almoço nas mãos. No estádio, 15 minutos, o estádio lotado, todos nós almoçamos, não foi assim, meu apóstolo? Almoçamos em 15 minutos, o lixo estava todo recolhido, o estádio limpo e recomeçou aquele fruto fiel. Falei, meu Deus. E ali a gente ouviu ele pregar uma palavra simples. E Deus falou no meu coração, simples, sério e sincero. Eu acho até que eu vou escrever um livro sobre esses 3 S. Porque, meu Deus, as pessoas se apartam da simplicidade que é em Cristo. Jesus nos chamou para fazer discípulos, amados. Fazer discípulo, discipulado, já é colocar o discípulo ao lado. E eu passei a fazer isso no ministério. Eu falei, eu vou tratar. Aí diz, eu vou tratar a igreja toda. Eu fiquei quase doido, apóstolo Fábio, que eu não consegui discipular a igreja toda. Aí eu entendi que a visão é discipular 12. Peguei 12 caras feios, esquisitos. Rapaz, os meus 12, eu tenho certeza que você não escolheria nenhum deles. Um dia eu orei e falei assim, Deus, essa equipe... Eu estou passando demais do horário? Essa equipe que o Senhor me deu, Jesus. Olha fulano de tal, nem parece crente. E Jesus falou, você já olhou os meus? E eu abri a Bíblia e fui olhar. Depois de 3 anos e meio ministrando, vivendo com eles, andando em cima da água, tirando moeda da boca de peixe, curando paralítico, ressuscitando mortos. Pedrão, meu irmão, mete a mão na espada na hora que Jesus precisava. Quando Jesus precisou de apoio, ele estava tudo dormindo. Jesus chorando lágrimas de sangue, gotas de sangue no seu suor, os 12 dormindo. Já me impactou. Eu falei, rapaz, 12 dormem na hora que a gente precisa deles. Anotei. Quando meus 12 estiverem dormindo, quando eu mais precisar deles, eu não preciso me preocupar, porque os 12 de Jesus dormiram. Pedro vai, saca a mão da espada e corta a orelha. Eu tenho certeza que Pedro deu no meio da cabeça de Malco. Sabe por quê? Se alguém vai bater na sua cabeça, o que você faz? Tum! Decepou a orelha. Jesus vai lá, pega a orelhinha bonitinha, cola e diz, Pedro, até aí eu entendo. Jesus falou, se você viver pela espada, Pedro, você vai morrer. Não é assim, Pedro. O que eu não entendo é por que Pedro usava espada e Jesus nunca falou. Pedro vinha para a reunião de 12 com a espada. Sim. Por que, Fábio? Se fosse hoje meus 12 usar R15, meu irmão. Ele ia dizer, apóstolo Fábio, cheguei para a reunião, deixa eu botar minha metranca aqui, segura aqui do lado. Não, o senhor sabe que São Paulo está perigoso. Aí ia puxar um APT 380 de trás, uma 6, você está me entendendo? Uma 768 daqui. E Pedro chegava para a reunião e com aquele espadão, e Jesus não falava nada. No dia que aconteceu, Jesus falou, olha, se você for viver desse jeito, sua vida vai ser assim, assim. Pedro parou. Essa equipe que Jesus passou 3 anos e meio, então vamos lá. Um fugiu nu, João Marcos, não sei o que ele estava fazendo nu naquela hora, mas vamos lá, deixa isso para um outro dia. O outro cortou a orelha, negou, covarde, eu conheço, xingou, eu conheço esse não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pedro fez isso, irmãos. Praguejou, falou palavrão, esquentou a mão no fogo do inimigo. Judas o traiu.
Tomé disse, só se eu enfiar a mão na ferida dele que eu acredito que ele ressuscitou. Tem 12 que só acredita se botar a mão na sua ferida. Enquanto ele não vê a sua ferida, ele não acredita que você está ali com ele. Quando a sua equipe estiver assim, um fugindo, outro cortando a orelha, o outro te traindo, o outro te negando, você está com a equipe boa. Amém? Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? Você tem uma equipe boa. Você tem a melhor equipe do mundo. Você tem uma equipe boa. Você só precisa ter paciência com eles. Quantos aqui são casados? Glória a Deus. Me responda, por que você é casado até hoje, cara? Vai dizer que você nunca pensou em separar? Deus me livre, nunca. Mentiroso. A gente só é casado porque a gente teve paciência. Porque, meu irmão, eu descobri uma coisa, eu gosto muito de orar, sabe? E eu tentava consertar minha esposa naquelas coisas que eu achava que tinha que consertar com palavra. Não adiantava, mulher não ouve marido. Eu vou chegar lá, não se preocupar não, tá? Entretanto, quantas vezes eu falei para ela, meu bem, não é assim, meu bem. Meu bem, não, porque não sei o que, tá bom, eu vou para a oração, depois Deus falou comigo. Eu falei, o quê? Que não é assim. Eu falei, oh meu Deus, obrigado, Jesus. 12 é a mesma coisa, irmão. Você fala com ele 12 vezes a mesma coisa. 100 vezes ele vai lá e faz errado, e carrega a espada, e carrega a espada. O dia que chega a hora, você só fala uma vez, aí nunca mais ele faz. E eu venho tratando minha equipe de 12 assim. Eu não valorizo 12 pelo que eles têm. Guarde, isso é um princípio tremendo. Ô, apóstolo Fábio, eu estou quebrando o protocolo. Eu falei que só ia falar 5 minutos. 12, você tem que... Vocês querem que eu pare, pessoal? Eu estava quietinho lá atrás. Para que eu vim aqui, né? 12 é o seguinte, é igual a esposa. Você tem que orar para Deus abrir o entendimento dele. Paulo diz isso em Efésios. Ele diz assim, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a altura, a largura, a profundidade do amor de Cristo. Me ponho de joelhos perante o Senhor, para que Ele amplie o vosso conhecimento. Porque se você obrigá-lo a ser como você acha que ele tem que ser, ele não for transformado de dentro para fora, vai voltar à velha natureza. Mas quando Deus transforma, transforma mesmo. Então eu comecei a orar pela minha equipe, treiná-los e a tratá-los. Alguns absorveram rápido, outros demoraram mais. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, a maior riqueza que eu tenho aqui na terra, depois da minha família, é a minha equipe de 12. Eles são apaixonantes, são um comigo, são amigos, são parceiros, sabe? Se a gente decide alguma coisa, eles vestem a camisa, eles vão até o fundo, eles guerreiam, eles brigam. Na verdade, eu não preciso me preocupar. Eu tinha medo na visão celular, quando entrei, de delegar autoridade para a equipe. Eu digo, eu vou dar autoridade para esse cara, para esse. Lá na frente ele vai ter um monte de discípulos, e se ele rachar? Eu tinha medo de perder o que eu nem tinha. Não tinha nada, irmão. Eu tinha 150 pessoas, com medo de um dia ter 10 mil e perder. Eu falei, nem tem para que eu estou com medo. E eu comecei a treinar essa equipe. Eu tenho 12 hoje que tem 1000 pessoas na geração deles. Tem. Bispo Beto, Bispo Durval, um tem 800, outro tem 1000. E eu posso, marcou uma macrocélula, você pode ministrar na minha macro? Eu falei, posso, você quer fazer onde? Ele, aqui na igreja. Eu falei, você não está abusado, não? Eles apontam, não tem outro lugar que cabe. Eu fui lá, não é que o cara estava com a igreja quase pela metade, só da geração dele. Eu falei, meu filho, quanto você deu para cada um deles vir para cá hoje? Mas eles são um comigo. O que eles absorveram? Eles passaram a me conhecer fora do púlpito, conviver comigo.
Quando eu quero dar um conselho para um 12, tratar um 12, sabe, treinar um 12, eu não faço um gabinete, marco uma hora, eu boto no meu carro, apóstolo Fábio. Eu digo, meu filho, você pode ir comigo ali, eu quero falar um negócio com você, porque se marcar gabinete, ele vai cheio de resistência já. O que o senhor está me chamando? O que eu fiz? Não, vem cá, entra aqui no meu carro, tenho que comprar um negócio, estou precisando de ajuda. Aí o cara entra. Aí eu aprendi isso com o pastor da Lagoinha, como é que é o nome dele? O Valadão, Márcio Valadão. E ele disse assim, quando eu vou aconselhar um discípulo, eu digo que eu amo. Eu falei, é isso. Ele entra no meu carro, eu digo assim, meu filho, eu quero lhe dizer que eu te amo tanto. Ele diz, rapaz, eu sou tão feliz de você ser meu 12. Cara, tu lembra quando tu chegou aqui na igreja? Você veio bêbado, sua casa destruída, e vou falando, mas hoje você é uma das minhas delícias, você é minha alegria, e tal. Ele diz, apóstolo. Eu falei, porém, tem algo que eu tenho que te falar. Aí eu bato, e eu começo a dizer, como é que você mudou tanto, está acontecendo com você? E depois que eu bato, eu digo, mas eu quero lhe dizer que eu continuo lhe amando, eu acredito que você vai voltar a ser o que você era. Irmão, ele chora, ele se alegra, depois no final ele continua me amando, porque ele lembra que ele foi beijado no começo e beijado no final. E o discipulado dá certo. Eu comecei a fazer isso muito, agora eu tenho que mudar a estratégia. Porque um dia eu passei lá na igreja e falei, fulano, vamos comigo ali. Aos outros, pega! Já virou mania. 12 é terrível, apóstolo Fábio. Aí o cara entrou no carro e eu realmente só precisava dele. Ele disse, pode falar, meu apóstolo, o que é que eu fiz? Eu disse, calma, meu filho, você não fez nada. Pode falar, eu sei que o senhor me ama, eu amo o senhor. Mas o que eu fiz? Meu filho, você não fez nada, eu só estou precisando que você vá comigo pegar um negócio, porque é pesado para botar no carro. Ele, fala sério, apóstolo, é só isso? Eu falei, é. Aí a gente colocou no carro, quando chegou na igreja, os outros, e aí, pegou, né? Ele diz, não, eles querem que eu converse. Ninguém acreditou, irmão. Eu estou tentando arrumar uma outra estratégia para pegar eles agora. Mas isso se chama relacionamento. Tem 12, tem pastor e apóstolo que os discípulos não conhecem a casa dele, não conhecem a vida dele, não conhecem o evangelho que ele crê, porque apesar de todos crermos nessa palavra, a exegese de alguns é diferente de outros, ou pelo menos o modo de vida aqui, não deveria, mas às vezes é, a visão que tem acerca de algumas coisas. Seus 12 precisam te conhecer. Mas se eles souberem que eu faço isso, então pare de fazer, meu amado, que não é de Deus. O que a igreja não pode saber, você não pode fazer. Aquilo que não pode ser revelado no púlpito, não pode ser tratado no gabinete. De jeito nenhum. Não pode, irmãos. Nós temos que ser, nossa vida tem que ser uma carta aberta. Aí, você vai multiplicar e crescer, porque as pessoas vão ver que você também não é perfeito. E que podem chegar no mesmo nível, que podem crescer e ser iguais a você. Aí você pode ter 12 iguais a 1. Amém? Eu não vou tomar mais tempo não, apóstolo Fábio. Eu quero só dar os 40 livros. Olha, eu vou deixar aqui, vou deixar esse problema na sua mão. É uma palavra de motivação e fé, em nome de Jesus. Às vezes vejo uns pastores assim um pouco desanimados, uns 12 um pouco desanimados, um pouquinho desfocados, não sabendo quem são, nem sabendo qual é a sua chamada. E eu quero dizer que a sua chamada é uma chamada para o êxito. A sua chamada é uma chamada para se alegrar muito no Senhor, por poder ter tido o privilégio de fazer grandes coisas para Deus. Você vai chegar no fim da sua vida ministerial dizendo, como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Amém? E o fruto disso não vai ser só um homem satisfeito, mas milhares de vidas, de famílias transformadas pelo poder do Espírito Santo através da sua vida. Você crê nisso? Então diga amém, dê um aplauso a Jesus. A nossa chamada em Cristo é uma chamada para coisas grandiosas. Amém? É uma chamada para uma tremenda vitória. E eu queria que você abrisse
a sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, 13. Eu falei que é uma palavra rápida porque é só um versículo. Filipenses 4, 13. O que está escrito? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir? Diga comigo. Está meio tímido. Mais uma vez, só para ficar bem gravado. Amém. É uma palavra de fé e de motivação. De sabermos que existem na nossa vida pessoal, na vida familiar, na vida ministerial, desafios. Mas existe também um decreto divino. Uma palavra de Deus, de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, para todos os seus desafios, todas as suas lutas, todas as suas guerras, Deus tem uma vitória preparada para você. Porque Ele vai te dar a sabedoria, Ele vai te dar a fé, Ele vai te dar a unção para você poder vencer esses desafios e, através da sua vitória, glorificar o nome de Jesus. É a nossa vitória que glorifica o nome de Jesus, não é a nossa derrota, não é a nossa tristeza, não é o nosso fracasso, não é a dispersão dos discípulos, não são os problemas financeiros que vão glorificar Deus. O que alegra o coração de um pai, o que enaltece um pai, não é o testemunho de um filho. Fui reprovado mais uma vez na faculdade, no 3º ano não consigo passar no vestibular, minha mulher foi embora de casa, o filho falando que perdeu a nora, né, perdeu a esposa, e o pai não vai se alegrar com esse tipo de notícia. Um pai vai se alegrar quando o filho diz: pai, eu estou feliz, pai, minha casa está uma bênção, pai, eu quero ser pastor como o senhor é pastor, pai, eu quero conquistar, pai, eu fechei a minha equipe de 12, pai, eu tenho alegria de estar no ministério, pai, eu comprei meu próprio apartamento. Esse tipo de fala glorifica a Deus, não o relatório das derrotas. E nós precisamos entender que para podermos viver isso, nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer que essa graça de Deus, que essa fé e essa unção que vão nos levar à vitória, são uma promessa para nós, são uma bênção que está à nossa disposição. Há uma fé e uma unção reservada como seu direito, como seu legado, para que você vença todas as coisas e você possa ter esse relatório de vitória, esse relatório de êxito. Adão e Eva, eles tinham, no princípio de tudo, a natureza divina. Por isso, eles eram seres de ilimitado potencial. Eles eram plenos na sua inteligência, na saúde da sua alma, eram pessoas equilibradas, tinham amor, tinham características do Criador consolidadas na sua condição, né, no seu ser. No espírito, na alma e no corpo, eles tinham a perfeição de Deus. Porque eles eram semelhantes a Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando, porém, eles pecaram, a morte alcançou o espírito deles. E eles se tornaram limitados e frágeis. O homem era um ser triuno, espírito, alma e corpo. Quando o pecado entrou, tocou o espírito. E o espírito morreu. Ficou a alma e ficou o corpo. Mas a alma, não tendo mais a perfeição divina que entrava pelo Espírito, sendo ministrada nela, ficou cheia de angústias, medo, dores, sofrimento, enfado, pensamentos equivocados. O homem ficou almático, com uma alma desorganizada, testificada pela situação que a gente vê as pessoas chegando do mundo na igreja. O mundo tem a alma desorganizada, o mundo tem a alma em confusão. Os parâmetros, os princípios, eles são todos alterados, os valores estão de cabeça para baixo, né? O que é certo para as pessoas do mundo é errado, o que é errado é o certo, e dessa forma a alma do homem ficou assim, desorganizada. O homem ficou muito emocional, chora por tudo, perde um casamento, acha que acabou a sua vida, leva uma fechada no trânsito, não consegue se controlar, desce do carro, bate no
na pessoa do outro carro, e se a pessoa do outro carro for um policial, ele vai preso, né? Então, o ser humano ele entra em muitos problemas por causa de uma alma desorganizada. E como ficou sem o espírito, a alma e também o corpo, no corpo entraram as enfermidades, no corpo entrou a carnalidade, ou seja, pela influência de espíritos malignos, o homem começou a comer demais, o homem começou a falar da vida alheia, o homem começou a não controlar seus apetites sexuais, e disso daí derivou todo o estado de coisas no qual a humanidade hoje se encontra. Deus, porém, Ele enviou o seu Filho ao mundo para tirar a vida do homem dessa condição limitada na qual ele ficou. O homem ficou limitado e frágil. Algumas pessoas dizem, né? Eu creio que isso é uma revelação, que nos dias de Adão e Eva eles usavam muito mais do seu cérebro do que nós usamos hoje. Então a capacidade de inteligência, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria que havia em Adão e Eva antes do pecado era algo quase que pleno, né? Mas quando eles pecaram, eles ficaram limitados na sua alma, na sua condição física, e a gente vê que de lá para cá até o código de existência, de sobrevivência, ele foi degenerando. Você olha a Bíblia, você vê que os primeiros homens viviam lá 1.200 anos, depois caiu para 800, depois para 600, depois para 400, aí chega em 140, e depois 120, e aí depois tem um salmo que diz que 80, quem chegar aos 80 deve louvar a Deus, deve dar graças a Deus, porque essa é uma média, né, de pessoas que viveram bastante. Eu profetizo que Deus vai te dar, pela graça e pelo poder dele, longevidade. Você vai viver bastante e bem, em nome de Jesus. Ou seja, bastante bem é viver como Abraão viveu, entrar numa ditosa velhice. Amém? Não vai ter jeito da gente não ficar velho. Amém? Mas nós vamos entrar numa ditosa velhice. Nós vamos viver bastante para ver o avivamento. Amém? Vemos os nossos netos como apóstolos desse grande avivamento. Vemos os filhos, temos a bênção de Deus de vermos os filhos dos nossos filhos. Quem crê e recebe. Dá um aplauso aí no Senhor, ao Senhor. Nós vamos ver os nossos filhos nessa grande vitória, porque eles não terão a mesma sorte do que nós. Os nossos filhos são a descendência do justo, a qual será poderosa na terra. Então hoje, a nossa relação com Deus, que tem que ser uma relação trabalhada em cada dia mais intimidade, cada dia mais entrega, cada dia uma busca maior por aperfeiçoamento nosso no Senhor. Nós precisamos entender que é esse trabalho feito por nós que vai gerar na vida dos nossos filhos muitos benefícios, muitas virtudes divinas e também uma sorte diferente da nossa, né? Davi, ele semeou muito pelo seu filho Salomão. E Salomão teve aquela vida de tanta sabedoria, de tanto poder, de tanta glória por causa dos feitos de Davi, seu pai. Então você e eu estamos semeando para as gerações que virão. O mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende das nossas decisões, das nossas atitudes hoje. E graças a Deus que Ele é um Deus de restituição. Então, por ver o homem nessa condição de estar fragilizado, de estar limitado, Deus enviou o seu Filho ao mundo para não só reconciliar o homem com Deus, mas para restituir a cada um de nós esse potencial. Então presta atenção, em Cristo Jesus nós somos restituídos de uma parte desse potencial perdido. Amém? E o que é esse potencial? Se traduzindo de forma sensível, de forma prática para nós hoje. O que você tem de diferencial? O que você tem que te faz melhor do que as pessoas do mundo? Melhor não no sentido de querer subjugá-las, melhor no sentido não de se ensoberbecer e dizer, um bando de pecadores, uma ralé de iníquos. Não, eu sou superior porque eu tenho o Espírito Santo. Não, a superioridade que Deus nos dá em entendimento, em discernimento, em sabedoria, em inteligência, na manifestação dos dons, é para nós restaurarmos esse mundo. É para nós reconciliarmos esse mundo com Deus e não nos sentirmos melhores do que as outras pessoas. Só que nós temos que saber que há algo que nos põe em evidência. Querido, qualquer
discípulo seu, já falei dos filhos, né? Então já vou para os filhos biológicos, agora para os filhos espirituais. Qualquer discípulo seu vai se destacar onde ele for. Se ele estiver na presença de Deus, se ele estiver vivendo uma vida de relacionamento com Deus, aonde ele for, ele vai se destacar. Ele vai ser colocado por cabeça e não por cauda. Ele vai desfrutar de honra, ele vai ser próspero, ele vai ser bem-sucedido, e você tem que dizer isso para eles. Que eles se destacam, por quê? Porque o Espírito excelente de Deus habita neles. Só que antes que a gente possa convencer os nossos discípulos disso, nós precisamos nos lembrar que o Espírito excelente de Deus habita em nós. Você só vai poder vender bem uma ideia para as pessoas quando você estiver convencido dela. Ninguém consegue vender um produto no qual não acredita, né? Então acredite nesse bom produto que você é com Jesus dentro de você. Amém? Você é uma bênção. Você é uma pessoa inteligente, sábia. Você é uma pessoa revestida de graça, de glória e de poder. Amém? E nós precisamos acreditar nisso, porque muitos não conseguem estabelecer uma conquista porque não sabem quem são. E não sabem qual é o chamado que tem debaixo dessa fé e dessa unção. Então a fé e a unção do Espírito Santo nos levam a um nível de poder e de conquista sobrenatural. Tudo te é possível através da fé. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. A fé é o teu diferencial. A unção que está sobre a sua vida é o seu diferencial. E essa unção, ela é mais do que suficiente para não só resolver os seus próprios problemas, como para resolver ainda o problema de outras pessoas. Então você é uma fonte de vida. Você é uma fonte de poder. Amém? Em Deus, você é muito mais do que você pensa que você é, e você pode muito mais do que você pensa que pode. Então eu quero dizer para você, renuncie hoje a qualquer sentimento de vazio, de fraqueza, de medo, de incapacidade. Eu sei que às vezes os traumas, as situações que vivemos, a consequência dos nossos próprios pecados nos fragilizam e a gente fica impresso na alma com um pensamento e um sentimento de incapacidade, de impossibilidade. Mas o decreto, a declaração que vem por último é: você tudo pode naquele que te fortalece. Você pode inclusive ser restaurado, restituído de tudo que você perdeu por causa das bobagens que você fez. Então não fique parado no último relatório. Jesus tem um relatório novo para nós a cada dia. Quem recebe? Dá um aplauso aí a ele. Dê um aplauso a Jesus por isso. A Bíblia diz que Ele faz novas todas as coisas a cada manhã. O fato de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus que se renovam a cada dia. Então eu errei semana passada, eu errei ontem, eu falhei com alguém, eu pequei brigando com a minha mulher. Hoje a graça de Deus, a misericórdia de Deus já me lavou nessa manhã. Eu sou uma nova criatura de novo. E eu tenho a habilitação de Deus, a capacitação de Deus para fazer certo hoje. E me redimir daquele erro que eu cometi ontem. Você consegue compreender? Então, nós precisamos entender isso, que Deus, Ele nos fez em Cristo Jesus mais do que pensamos que somos e nos deu poder, mais do que pensamos que podemos. Abra comigo a Bíblia aí no Salmo de número 1. Salmo 1. Veja o que está escrito do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu acho que está falando de você isso aí, né? É você que faz isso? Você tem andado na roda dos escarnecedores? Graças a Deus não, né? Você tem se detido no caminho dos pecadores? Graças a Deus não, né? Você tem prazer na lei do Senhor? Sim. E você tem buscado essa palavra. Tanto é que você está aqui hoje, nessa manhã, buscando ouvir a voz de Deus. Então você vai ouvi-la de forma clara e poderosa, em nome de Jesus. Diz que esse homem, que é você, é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Você vai dar fruto, você está dando fruto. Está dando fruto do Espírito Santo, você está sendo aperfeiçoado de dia em dia. A gente vai ficando velho, vai precisando fazer uma maquiagemzinha, né? Diz que o Marco Feliciano foi lá fazer um peeling de ouro lá, tal, já
Já está se preocupando, né, com a fátia, né? Uns começam a pintar o cabelo e tal, né, para não parecer velho, porque a Bíblia diz que o homem exterior, ele se corrompe a cada dia. Mas fala que o homem interior se renova de dia em dia. Então nós estamos ficando mais velhos, mas também estamos ficando mais quebrantados, mais avivados, mais amorosos, mais sábios, mais cheios da vida e do poder de Deus. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos deduzir aqui desse Salmo de 1 a 3? Vamos continuar. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga, tudo quanto eu fizer será bem sucedido. Aonde eu puser as minhas mãos, vai prosperar. Aonde eu for, vai haver influência positiva, mudança, transformação, avivamento, restauração, restituição, crescimento e multiplicação do reino de Deus, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Dê um aplauso a Jesus. Então, não podemos nos abater, não podemos nos angustiar, não podemos abrigar na nossa alma pensamentos de derrota ou de desistência. Por quê? Porque existem promessas, existem palavras divinas que são superiores às palavras humanas, que são superiores às vozes da nossa alma, dizendo que não podemos, que não somos, que não conseguimos. Não, existe um decreto de Deus que diz que Ele nos amou primeiro e nos fez mais do que vencedores por meio de Cristo. Amém? De que nós somos essa árvore plantada por Ele, junto a um ribeiro de águas. Que ribeiro é esse? O rio do Espírito Santo, que alimenta o seu espírito quando você busca a face dEle e clama por Ele em nome de Jesus. Quando você ora, quando você adora, você é renovado, você é cheio da vida de Deus, você é curado. Você pode estar na maior tribulação que for, se você dobrar os seus joelhos, se você se colocar numa postura de adoração, se você pedir a Deus que te mostre o caminho, não vai faltar para você paz, refrigério, conforto, consolo e direção, para você retomar um caminho que te levará ao êxito, porque o sucesso é seu direito. Amém? Tudo o que esse homem fizer será bem sucedido. Então diga, o sucesso é meu direito. Amém? O sucesso é seu direito. Você foi chamado para ser um filho abençoado de Deus. Você foi chamado para, como pessoa, como chefe de família, como parte de uma família, como líder, como ministro, como sacerdote, como sacerdotisa. Você foi chamado para o êxito. Então, se você simplesmente se ativer aquilo que Deus espera de você, e você relacionar-se com Deus em amor e obediência, não tem como dar errado. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, não tem como dar errado. Não há chance de fracasso para a sua vida. Aquele que desejava, aquele que tramava o seu fracasso, foi completamente derrotado há 2000 anos atrás. Quem é esse? O diabo. Era o único interessado no seu fracasso, mas foi derrotado. Foi envergonhado. Amém? Então o decreto de vitória já foi estabelecido desde a cruz. Os decretos de vitória estão todos aqui dentro da palavra de Deus. É só a gente abrir a Bíblia e começar a se alimentar do que é vivo, santo e puro e verdadeiro. Mas nós precisamos ter algumas posturas, e a primeira delas é: você precisa renovar sua mente. Amém? Escreve aí. Renovar, eu preciso renovar minha mente. Precisamos renunciar às ideias e conceitos e bloqueios em nossa mente. Por quê? Porque a Bíblia diz: o que o homem pensar de si mesmo, assim ele será. Então você tem que pensar como Deus pensa a seu respeito. O que Deus pensa a seu respeito? Que você é lindo, que você é santo, que você é uma bênção, que você é obra-prima da criação, que Ele te fez um pouco menor do que Elohim. Não é isso que está escrito lá no Salmo, número 8?
um pouco menor do que Deus. Então, o homem, na sua condição espiritual, porque aqui nós estamos falando de um potencial espiritual, que nos é restituído em Cristo Jesus. O homem, ele é algo extremamente precioso e poderoso nas mãos de Deus, desde que ele creia, desde que ele saiba se valer da unção, do potencial que Deus lhe deu. E essa visão é uma visão que vai te dar uma unção e vai te ensinar a usar essa unção, para você ter um crescimento e uma transformação positiva em todas as áreas da sua vida. Amém? Então, primeira coisa é nós renunciarmos aos bloqueios, renunciarmos a uma mente derrotista, a uma mente pessimista, que fica imaginando, eu sou pobre, eu sou feio. Isso é uma coisa, queridos, que povoa a alma de todas as pessoas que chegam na igreja. Elas vêm com marcas de rejeição, de inferioridade, de pensamentos de derrota. Elas pensam, porque eu nasci num lar pobre, eu sempre vou ser pobre, eu não tive cultura, eu não tive estudo, então a minha vida sempre vai ser uma vida limitada. Mas isso é uma verdade natural. Só que Deus suplanta as verdades naturais pelo poder do seu sobrenatural. E aquele que não é nada, Deus coloca no lugar de honra. Aquele que está se sentindo no monturo, Deus faz ele se assentar com os príncipes dessa terra. Quem recebe? Então dá um aplauso a Jesus. Então, nada de pensamentos, nem de palavras de derrota, do tipo, sou pobre, sou feio, não tenho cultura, não posso isso, não posso aquilo. Não. Vamos renunciar a esses pensamentos que são malignos, ou que são meramente humanos, e vamos acreditar na Bíblia, que diz que você tudo pode naquele que te fortalece. Mude a sua mente, crendo não no que você sempre viveu ou creu, mas no que a Bíblia te dá como promessa. Amém? Creia, pense e declare: eu posso ser feliz, eu sou feliz. Eu posso ser próspero, eu sou próspero. Eu posso ter discípulos, eu tenho muitos discípulos. Por quê? Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Que Deus renove a sua mente, que Deus te dê os pensamentos de Cristo, que Deus te dê a boa mente de Cristo, em nome de Jesus, e que esses pensamentos povoem a sua mente e o seu coração, para que do seu coração a sua boca possa jorrar essa linguagem de vida a seu respeito. Amém? Profetize coisas boas a respeito de você mesmo. Como é que a gente vai profetizar sobre os outros se a gente não sabe profetizar sobre nós mesmos? Então, profetize coisas boas. Renuncie hoje a uma linguagem pessimista. Renuncie às palavras de derrota. Renuncie a qualquer chance, a qualquer perspectiva de fracasso. Porque, como eu falei, o único que engendrava, que tramava o seu fracasso, foi derrotado há mais de 2000 anos naquela cruz. Amém? O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Agora você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. E Deus tem um futuro brilhante preparado para cada um de nós. Segundo aspecto, saia do plano das intenções. Além de você renovar sua mente pela palavra de Deus, se alimentar dessa palavra, entender que você é o que a Bíblia diz que você é, e falar essa linguagem de vitória, falar uma linguagem perfeita, uma linguagem incontaminada, uma linguagem segundo a linguagem que Deus fala. Saia do plano das intenções. Por quê? Porque há pessoas que elas vivem uma vida bucólica e elas vivem só sonhando. Ah, eu gostaria tanto de ser feliz. Eu gostaria tanto de ter uma família. Eu gostaria tanto de ter uma empresa. Ah, como seria bom eu poder ter muitos discípulos. Um dia eu vou ter meu próprio ministério. Um dia eu vou ter diante dos meus olhos uma multidão. Mas essas pessoas não realizam nada. Porque elas só ficam sonhando. Isso não sai da mente delas. Isso não sai do plano das ideias. E a fé é uma coisa que sem obras, ela é morta. O que produz coisas positivas, o que gera transformação, o que traz à existência as coisas que estão como sonhos no coração de Deus, são as nossas atitudes. Amém? Não é o que pensamos ou o que falamos que produz alguma coisa, mas sim aquilo que fazemos. A fé verdadeira não fica só desejando. A fé genuína, a fé que vem de Deus, ela conquista. Amém? Vamos declarar isso? Diga assim: a fé não fica só desejando. A fé que vem de Deus,
ela realiza. Então, busque diante de Deus o sonho dele para a sua vida. Se engravide desse sonho. Traga esse sonho para dentro da sua mente. Peça que Deus plante esse sonho no seu espírito, no seu coração. Confesse esse sonho. Declare o que você é. Declare aquilo que você tem. Aquilo que você terá. E haja. Coloque em atitude. Dê o passo de fé. Porque Deus vai fazer o poder de Deus te acompanhar. Amém? Porque Deus disse para Moisés: diga ao povo que marche. Porque à medida em que o povo avançasse, o poder de Deus viria acompanhando aquele povo e abrindo o mar. Deus era com eles. E eu quero dizer para você, Deus é com você. Então dê passo de fé. É para procurar uma igreja nova? Comece a procurar, porque ela vai aparecer. É verdade, eu orei muito tempo para Deus nos dar um templo grande como esse que está sendo construído aí. Que vocês inclusive estão nos ajudando, estão semeando nessa obra para poderem ter o de vocês daqui a pouco. Bem grande, bem lindo, para milhares de pessoas. Em nome de Jesus. Mas durante muito tempo nós ficamos orando, nós ficamos gerando isso no mundo do Espírito. Pedimos para Deus, oramos. Mas quando que o templo realmente apareceu? Quando a gente decidiu ir ver. Quando a gente foi andar. Quando nós fomos colocar o pé nos bairros, nos territórios, olhar os galpões que tinham. Então a gente tem que fazer isso. A fé é movimento, a fé é atitude. A fé não é ficar em casa chorando, se lamentando. Ah, meu Deus, é difícil, eu não consigo, eu não posso, é muito caro. O que é muito caro? Para o dono de toda a prata e de todo o ouro. Não estou dizendo para você sair fazendo loucuras, mas se Deus te der paz no espírito, se Deus te der coração, se Deus te der convicção, testificação no espírito, de que Ele vai suprir algo, um passo ousado que você deu, pode ficar tranquilo, porque Deus vai suprir. A gente estava aí com o desafio, estamos pagando 50 mil de aluguel nesse tempo que está sendo construído, agora tem 90 para pagar, Deus já mandou os 90. A gente já tem a arrecadação dos 90. O aluguel que vai ser pago de 90 daqui a pouco já está sendo sinalizado por Deus. Deus já está dizendo, é só continuar orando, é só continuar amando, é só continuar avançando e crendo em mim, que eu sou aquele que libera todos os recursos. Amém? Então, eu falo disso porque essa postura de fé, essa postura de proatividade é o que vai nos levar a resultados concretos que vão se transformar em testemunhos. Olha, eu quero te dizer, se preparem, que nesse segundo semestre Deus tem grandes coisas preparadas para você. Deus vai te abençoar com o novo. Deus vai te abençoar com coisas maiores e melhores. Se preparem, hein? 2014 não mostrou a sua cara ainda não. Fica tranquilo aí que grandes coisas vão acontecer nesse ano. Se você crê, pode dizer amém e dar um aplauso a Jesus. Aleluia. Mas não fique só desejando, porque quando a gente fica sonhando, às vezes a mente é assaltada por pensamentos de impossibilidade. Não dá, é muito difícil, é muito caro, é muito longe. Eu quero dizer que uma pessoa que se move debaixo de unção apostólica não pode pensar assim. É muito caro, é muito longe, é muito difícil. Os meus discípulos são pobres. Pare de declarar e de pensar isso a respeito dos seus discípulos. A única pessoa pobre que tem na Bíblia é o diabo, que a Bíblia diz que não vai ter nem túmulo para ser enterrado. Na Bíblia todo mundo é próspero, todo mundo é rico. Porque ele lá na cruz se fez pobre para que nós pudéssemos ser ricos. Então vamos trazer uma mentalidade de prosperidade, de graça de Deus, de enriquecimento de Deus na vida dos nossos discípulos. É como eu falei, R$25 por uma pulseira não é nada. Se ele não gastar isso na pulseira para ir para o congresso, ele vai gastar numa pizza, numa camiseta, num tênis de marca. Então vamos gastar nas coisas que edificam. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Não é a pergunta que está lá no livro de Isaías? Então vamos ensinar o povo a investir no pão. Mas não é o pão que a gente come hoje e tem fome dele amanhã. É o pão que quem come dele jamais tem fome. Amém? Então vamos lá. Os pensamentos de impossibilidade inibem a ação do Espírito Santo já dentro de nós mesmos, convertendo-se em bloqueios contra as ideias dadas por Deus. Você tem uma ideia de Deus, Deus fala assim, vai lá ver aquele prédio, vai lá fazer aquilo, faz assim, faz assado. Deus te dá uma direção, mas se você não crê,
se você não for uma pessoa sensível à voz de Deus, que anda por fé, que crê que a unção realiza todas as coisas, os pensamentos de medo, eles podem começar a visitar a sua alma. E você vai dizer assim, não, peraí, deixa eu raciocinar, deixa eu racionalizar, deixa eu pôr o pé no chão. Não, querido, você não é uma pessoa para andar com o pé no chão. Deus te deu asas para que você voe no poder do Espírito Santo. Você não vai refletir, raciocinar e agir com as pessoas desse mundo natural. Você vai fluir numa outra dimensão, que é a dimensão da fé. Amém? Quando pensamos de forma alinhada com a palavra de Deus, dizendo dentro de nós mesmos, em Deus eu posso, recebemos a inspiração e a força para avançar e para conquistar. Amém? Então, não se deixe enlaçar por pensamentos de impossibilidade, porque Deus é com você e Ele vai, na medida em que você estiver caminhando na direção do que Ele tem preparado para você, Ele vai te dar graça, Ele vai abrir todas as portas, Ele vai te capacitar no sobrenatural para honrar o Senhor em todas as suas conquistas, em nome de Jesus. Aspecto número 3, não desista de ter êxito em tudo. Sempre haverá oponentes aos sonhos de Deus. Veja que toda pessoa que foi proeminente na Bíblia teve inimigos. Abraão teve inimigos. Isaac teve inimigos. Jacó teve inimigos. Os inimigos de Jacó eram mais internos do que externos. E José teve muitos inimigos. Então todos os patriarcas, todos os que fizeram grandes feitos em Deus, os homens prósperos, os homens de êxito, os homens que influenciaram, que abençoaram a vida de multidões, se levantaram muitas forças contra ele. E Deus te deu uma visão para ser um líder de multidão. Então você acha que o inimigo vai deixar de graça? Você acha que o inimigo vai entregar o despojo de forma tão fácil? Você acha que o inimigo não vai querer reagir? Você acha que o inimigo não vai querer se levantar? Vai lá tirar o osso da boca do pitbull. Vai lá tirar o osso da boca do fila brasileiro, para ver se ele vai entregar, sem pelo menos dar uma rosnadinha para você. Ele vai rosnar, ele vai fazer cara feia, ele vai querer avançar em você, mas sobre você está o poder sobrenatural do Espírito Santo para vencer a ira, a fúria, o intento de todo e qualquer inimigo. Então, nós temos que ser o quê? Aguerridos, perseverantes, determinados. Não, eu fui chamado para o êxito, eu fui chamado para a vitória. Deus me deu essa visão para eu ser uma bênção na vida de milhares de pessoas. Então nada nem ninguém vai me impedir disso. Eu não vou desistir. Não desista. Não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Você já conhece essa música, eu nem preciso cantar para você, né? Até porque eu não sou magro igual Ludmilla Feber e não tenho unção para cantar, só para pregar. Amém? Então vamos lá. Esses inimigos tentaram anular sua fé, bloqueando sua mente, dizendo, você não vai conseguir isso, isso que você está querendo é muito para você, isso que você está sonhando é uma utopia. Você pensa que não dá um friozinho na barriga de falar assim, vamos fazer um dia com os apóstolos, botar o CNPJ na frente lá, pagar 48 mil reais de aluguel, ter mais 80 de som, isso e aquilo, para fazer um evento que está já orçado só no básico em 200 mil reais? Eu estou construindo agora, você acha que eu posso ter um prejuízo de 200 mil reais? Posso. Mas eu tenho fé. E eu sei que Deus quer que esse evento aconteça. Amém? Eu sei que eu tenho uma equipe unida que vai trabalhar, que vai se mobilizar, para que todos os discípulos estejam ali, né? E ainda que existam dificuldades, lutas, ainda que existam esses desafios, está a nosso favor a fé que vem do alto e a unção que nos faz suplantar todos os obstáculos. Davi conhecia essa unção. Ele dizia, no poder do meu Deus, eu salto muralhas, no poder do meu Deus eu desbarato exércitos. No poder do meu Deus eu realizo proezas. Então só vamos realizar coisas grandes e nobres se empenharmos fé. Se dermos um passo de ousadia. Se a gente ficar em casa com medo, será que vai dar? É muita gente, é muito difícil. Esse pessoal não vai vir. E se não vender? E se não acontecer? E se não der certo? Não existe essa possibilidade. Quando a gente está andando na direção daquilo que Deus
espera de nós, daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, não dê ouvidos às vozes que tentam desviar você do foco, que tentam tirar você da rota de Deus, da rota da visão, da rota do êxito. Anule todas essas palavras na sua mente, rejeite todo pensamento maligno que entrar assim, te tirando a motivação, te tirando a paz. Pode repreender esse pensamento, porque esse pensamento não é seu. Quando vem um pensamento ruim assim, você repreende no poder do nome de Jesus. Diga: pensamento maligno, eu te rejeito, eu te repreendo em nome de Jesus. Foi por esse motivo que Jesus repreendeu a Pedro e disse: arreda de mim, Satanás, porque aquele pensamento não era um pensamento nem de Pedro, aquele pensamento era do diabo. E o que o diabo queria fazer? Alcançar naquela hora a mente de Jesus, que era um momento de conflito, era um momento de decisão. Então não podia haver naquela hora nenhum pensamento desistindo Jesus daquela rota, a rota da cruz, que foi onde a nossa vitória foi estabelecida. Se naquela hora aquele pensamento fizesse Jesus desistir da cruz, nós estaríamos mortos. Nós estaríamos sem qualquer perspectiva de vida ou de vitória. Amém? Então, nós não podemos deixar que esses pensamentos povoem a nossa mente, principalmente os pensamentos de desistência. Se você está ouvindo uma voz que diz assim: desiste de tudo, joga tudo para cima, desiste de ser líder, desiste de ser pastor, desiste dessa visão, eu declaro que essas palavras estão anuladas, repreendidas, e que você deve rejeitá-las, porque elas não vêm de Deus, elas são do diabo. E o diabo não tem poder sobre a sua vida. Esses pensamentos e essas palavras não vão prosperar contra a tua vida, a tua família, o teu ministério. Se você crê e recebe, diga amém, dê um aplauso a Jesus. Se deixarmos de crer e confessarmos o nosso êxito, o medo se apoderará de nós e roubará o sucesso. Amém? Pessoas pessimistas, pode reparar, são sempre pessoas derrotadas ou medíocres. Aquela pessoa que só vê tudo é ruim, tudo ó céus, ó vida, ó dor. Eu não devia ter nascido, nada comigo dá certo. Não é esse o nosso chamado. Amém? Nosso chamado é sermos vitoriosos, para sermos um contraste para a vida dessas pessoas e libertá-las desse espírito de derrotismo, de pessimismo, em nome de Jesus. Nunca deixe o derrotismo e a mediocridade apoderarem-se de você, pois é melhor tentar e não conseguir na primeira vez do que viver a vida inteira com a frustração de não ter tentado. Preste atenção, Davi, quando ele tinha aquele grande desafio, queridos, eu quero dizer que o desafio de Davi era muito grande, porque o desafio de Davi era um desafio de vida ou de morte. Ou ele ia matar aquele brutamonte, aquele gigante, que você vê lá a descrição, só a lança do cara era uma coisa absurda. Né? O peso daquela lança, a armadura, o escudo. Davi, quando entrou naquele desafio contra Golias, era viver ou morrer. Era pior do que era pior do que lutar com o leão. Porque com o leão, Davi estava sozinho. Mas ali, Davi ia estar diante de todas as pessoas. Ele estava representando não só a sua própria vontade, ou a vontade da sua família, ele estava representando a sua nação. Ele tinha o peso de uma nação nas costas. E ele tinha o seguinte peso nas costas: viver ou morrer. Ou eu mato aquele brutamonte, ou eu morro. Ou ele me arranca a cabeça. Né? E Davi faz o quê? Vai no riachinho, com as armas que ele tinha, com a fundinha que ele tinha, e pega 5 pedrinhas. Por que ele pegou 5 pedrinhas? Porque ele disse assim: eu não vou desistir. Eu vou jogar a primeira pedra. Se eu não acertar, eu jogo a segunda. Se eu não acertar, eu jogo a terceira. Se eu não acertar, eu jogo a quarta. Se eu não acertar, eu jogo a quinta. Então, quero dizer para você que a nossa vitória, nosso êxito, nem sempre vem na primeira tentativa. Nem sempre vem na primeira tentativa. Eu já fiz, enquanto líder da visão, muitas estratégias aqui, dentro da igreja El Shaddai, muitas tentativas de acertar, muitas tentativas de promover um grande avivamento, uma grande multiplicação, uma consolidação de um número maior de células, nas quais eu fui frustrado. Mas qual que vai ser a frustração total e maior? Se eu desistir de continuar tentando. Então, se não deu certo a primeira pedra que você jogou, joga a segunda. Se não der certo a segunda, joga a terceira. Porque mais cedo ou mais tarde, Deus vai entregar esse grande gigante e essa grande vitória
nas suas mãos. Só quem recebe, dá um aplauso aí a Jesus. Olha, toma posse dessa verdade aqui. Tudo que você fizer para ser feliz e para glorificar ao Deus da sua vida, terá o respaldo dele, pois não há ninguém mais interessado no seu sucesso do que o próprio Senhor. Amém? Mas se mova, caminhe na direção da dificuldade, corra na direção do gigante. Diz a palavra, eu adoro esse texto de Davi, fala a palavra que ele não esperou, ele não falou assim, falaram assim, pode lutar, o rei falou. Diz que Davi não ficou parado assim, fugindo do gigante ou recuando, não. Fala a palavra, e correu Davi na direção do gigante. Corre na direção do teu obstáculo, corre na direção do teu gigante. Tem uma atitude proativa para restaurar, para modificar aquela área da tua vida que está lá te comprometendo a felicidade, a paz ou o testemunho. Porque na hora em que você der um passo de fé nessa direção, Deus vai se mover a seu favor. Ele vai ser a sua dianteira, a sua retaguarda e vai quebrar todas as barreiras, vai derrubar todos os gigantes para que você tenha vitória. Quem recebe, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Meu tempo acabou, mas eu também estou acabando. Pense grande. Servimos a um Deus grande. Veja a imensidão do universo criado por Ele. Abraão estava tão limitado, tão focado naquela ideia de conseguir, pela misericórdia, ter um único filho. Eu já estou tão velho, Senhor. Já estou tão limitado, tão fraco. Então eu ter um filho vai ser um grande milagre. Eu ter um filho vai ser assim a tua misericórdia. Mas Deus falou assim para ele, Abraão, você não me conhece. Abraão, sabe o que está te limitando? O fato de você ficar fechado aí dentro dessa tenda, só pensando nessa impossibilidade, nessa incapacidade de ir à noite. Vem aqui para fora e para de olhar para a tua fraqueza e olha para a grandeza do meu poder. Conta as estrelas aqui fora e vê se você dá conta disso. Esse universo aqui, que se sabe onde começa e não se sabe onde termina, fui eu que fiz, Abraão. Então, se eu fiz todo esse universo, eu fiz todas essas estrelas, qual é a dificuldade que eu tenho de te dar uma descendência numerosa? Amém? Então, às vezes, a gente fica muito limitado pela tenda do carnal, pela tenda do racional, pela tenda do impossível. Mas eu quero te dizer, nós servimos a um Deus grande e poderoso, que para Ele não há impossíveis. É o projeto dEle fazer você superar todos os seus limites. É o projeto dEle te tirar fora da tenda das tuas limitações e te levar para um lugar de manifestação de poder ilimitado. Quem recebe, quem crê. Então você não pode hoje imaginar, você não pode pedir, você não pode pensar as coisas que ainda Deus fará com você. Deus fará coisas grandiosas, coisas que você vai dizer, Senhor, como é que eu podia imaginar que eu ia viver isso? Esse é o projeto de Deus para você, mas você tem que estar grávido desses pensamentos e desses sonhos, em nome de Jesus. A Bíblia, homens e mulheres de êxito sonham com coisas que ultrapassam os limites do seu tempo e da sua geração. Devemos projetar um legado para os nossos filhos, para as nossas gerações. A Bíblia diz que o homem de bem, ele deixa bens aos filhos dos seus filhos. Preste atenção numa coisa. Sabe qual é um dos erros da existência humana, da carreira humana? O ser humano tem esse péssimo hábito de só pensar em si mesmo. Sabe quando Deus te promove? Quando você pensa nos seus filhos, quando você pensa nos seus netos, quando você pensa nas suas gerações, porque nós vamos passar, não é, apóstolo Jairo? Um dia Jesus vai nos chamar lá para o céu. Mas nós temos que pensar a nossa fé, a nossa unção. Nós temos que multiplicar o nosso ministério, nos lembrando de que vão ficar pessoas depois de nós. E vão continuar aquilo que nós começamos. Então, uma das coisas que a gente às vezes se limita muito para pensar o aqui e o agora. Mas eu quero te dizer que Deus vai te ensinar a olhar o futuro. Deus vai te ensinar a olhar o que está longe, o que talvez nem os seus olhos naturais não vão ver. Abraão não viu a descendência prometida. Ele viu os primeiros filhos que Deus deu a ele, mas ele não viu a descendência prometida. Ele não viu a multidão de filhos, né? Só que ele
possui essa multidão lá no céu. Ele sabe que essa multidão existe. Então, quero dizer para você a mesma coisa, né? Pense grande, projete sonhos grandes. Pense que o projeto de Deus não é só para suprir a sua necessidade de agora, pagar a sua conta aqui agora, é resolver o seu problema financeiro agora. Não, Deus quer te fazer algo maior, algo grande, que vai ficar como legado, como herança, como impacto para a vida da sua descendência, dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos a nível biológico e também espiritual. Então, alargue o seu entendimento, sonhe com coisas maiores e melhores. Amém? Pensar em ter multidões de discípulos não é utopia, nem megalomania. É um exercício de compaixão e de fé. Amém? Compaixão pelas pessoas que estão aí perdidas, precisando de Jesus, precisando de orientação. Olha aqui, as pessoas vêm aqui dar testemunho, são pastores. Não são novos convertidos, são pastores que vêm aqui dar testemunho das coisas que Deus fez na vida deles, com lágrimas nos olhos, dizendo: Deus restaurou minha casa, Deus restaurou minha sorte, Deus me tirou de um quadro de extrema necessidade e me pôs numa situação de prosperidade e de felicidade. Então, se pastores estão vivendo assim dentro da igreja de Cristo, imagina como está o povo do mundo lá fora. E esse povo todo Deus quer entregar para você. Serão seus filhos legítimos, serão discípulos ungidos debaixo da sua cobertura. Quem recebe? Dá um aplauso a Jesus aí. Amém? Então, o sonho das multidões, o sonho das grandezas de Deus, não é uma utopia, nem megalomania, mas é compaixão pelas vidas que estão sofrendo e fé na promessa dada pelo nosso Pai Celestial. Amém? Ele disse ao nosso pai na fé, Abraão: eu te abençoarei e eu te multiplicarei de forma extraordinária, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Nós temos que crer nisso e nós temos que saber que essa unção está sobre a nossa vida e ela vai se manifestar através do crescimento e da multiplicação extraordinária do seu ministério. Quem recebe aí? É só dizer amém. Se os seus projetos forem mínimos, seus resultados podem ser menores ainda, ou quase nenhum. Então, pense grande. Diga assim: Senhor, eu renuncio ao medo, à mediocridade, à incredulidade, à forma pequena de pensar. Me ensine, Espírito Santo, a sonhar as grandezas de Deus. Me capacite, Espírito Santo, a pensar em grandes coisas e a realizar grandes coisas para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um homem disse que desde criança ele ouvia o seguinte ensinamento: se você for desenhar, faça algo grande como um leão ou um tigre, porque assim o resultado será pelo menos um gato. Ele era criança, ele estava na escola, então ele falava assim: quando você for desenhar, não sei se você já viu que tem crianças que elas são tímidas, elas escrevem pequenininho, você precisa quase uma lente de aumento para enxergar a letrinha delas. Ou elas vão fazer um desenho, sai um desenho tão pequenininho que você nem consegue entender o que ela está desenhando. E ele recebia esse estímulo. Quando você for desenhar alguma coisa, quando você for fazer um projeto, comece fazendo um negócio grande. Faz um leão ou um tigre. Porque quando você terminar, se você tiver qualquer dificuldade ali, pelo menos um gatinho vai sair. Mas se você já começar tentando desenhar o gato, vai sair no mínimo um rato. Quem disse isso foi o pastor da maior igreja do mundo, o pastor David Young Cho. Amém? Pastor de uma igreja de 1 milhão de pessoas. Eu estive lá. É um negócio sobrenatural. 6 horas da manhã, 25 mil pessoas subindo as escadarias da igreja para orar. Primeiro culto de oração de manhã. Só vão lá, só oram. Nem tem palavra. Só oração. 25 mil pessoas orando. Parece assim, é uma cachoeira de gente ao contrário, né? Porque sobe a escada, depois desce. Então, é uma coisa impressionante. E é um homem que conquistou isso, porque ele ousou sonhar com coisas grandes. Sonhe com coisas grandes. Sonhe que os maiores e melhores lugares da cidade, os ginásios, os complexos que tiver lá, os centros de convenções,
os estádios que tiverem lá na sua cidade, no seu estado, vão ser usados pela sua igreja para fazer os eventos da visão. Quem recebe? Só dizer amém, dá um aplauso a Jesus. E você precisa pensar que isso vai acontecer e dizer para o seu povo, diz assim, nós vamos encher o ginásio tal, fala o nome do ginásio que eles conhecem, eles sabem que é um negócio grande, nós vamos encher o estádio tal lugar, vai chegar um tempo que não vai ter lugar para nos receber, e o povo vai sendo engravidado, o povo vai sendo transformado num povo de fé, através do poder da unção profética que Deus vai liberar dos seus lábios, em nome de Jesus. Nós já estamos com esse problema aqui, né? Eu fui profetizando, e agora já está difícil de arrumar lugar para a visão se reunir, né? Está aí essa perspectiva aí do estádio, ore por isso, amém? Mas vai chegar uma hora que nem os estádios não vai caber mais. Aí vai ter que ser na Avenida Paulista, aí vai ter que ser no Campo de Marte, aí vai ter que ser em lugares aí que não se tem, né, limite. E isso é o poder da fé. É simplesmente o poder da fé. E o último aspecto. Veja-se e comporte-se como alguém de sucesso. Amém? Você é um homem de sucesso. Diga, eu sou uma pessoa de sucesso. O sucesso de Deus está estabelecido como futuro para a minha vida. Em nome de Jesus. O seu futuro é um futuro de êxito. É um futuro de sucesso. Amém? Há pessoas com um conceito muito ruim de si mesmos. Isto é fruto de traumas causados por decepções, por derrotas, ou por uma vida muito difícil. Tem pessoas que tiveram uma vida muito difícil. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é esse Deus de antíteses. É justamente na vida da pessoa que viveu com maior dificuldade financeira que ele vai dar um tremendo testemunho de prosperidade. É na vida daquele que viveu uma grande batalha, uma grande luta na questão de saúde. A esse ele vai dar unção de cura. É aquele que não sabia falar, de repente vai vir a unção do Espírito sobre a vida desse gaguinho aí, e o cara vai virar o maior pregador da nação. É assim que funciona. Porque Deus, ele é glorificado na transformação das coisas. A sua fraqueza, o seu maior problema, a sua maior dificuldade, é a área onde Jesus vai glorificar o nome dele na sua vida. Então, se tem uma área difícil, frágil, que está te fazendo sofrer, que está sendo na sua vida uma humilhação, pode ter certeza que nessa área aí vai ter o dia de glória, vai ter o dia de dupla honra, em nome de Jesus. Só quem recebe, dá um aplauso aí ao Senhor. Esses registros do tempo ruim, do tempo difícil, nos fazem temer e desistir diante das conquistas. Mas precisamos entender que o nosso Deus é bom e Ele tem um futuro melhor preparado para cada um de nós. Não é o nosso merecimento, não é qualquer atributo particular que existe em nós, mas é o amor dele por você. É a bondade dele com você que vai te fazer vencer esses problemas que você está vivendo. E que vai mudar o seu histórico, de um histórico de dificuldade, de escassez, de necessidade, de tristeza, de solidão, de sentimento de impossibilidade, no fato de você se tornar uma pessoa plena. Deus será glorificado na sua vida através de você dizer, hoje eu sou um homem pleno, hoje eu sou uma mulher plena. E vai chegar o dia, Deus vai te permitir viver, para declarar nesse dia, esse testemunho. Só quem recebe, diga amém. E dê um aplauso a Jesus. Muitos dos problemas que vivemos foram ou estão presentes na nossa vida, porque estão relacionados ao tempo em que não conhecíamos a Jesus. Mas hoje, o Senhor se revelou a nós. Hoje, o poder da cruz nos cobriu, nos libertou, nos redimiu. E há uma nova unção sobre a nossa vida. Amém? Você está debaixo de uma nova unção. Deus fez na sua vida novas todas as coisas. Você crê nisso? E Ele não fez, Ele faz todas as coisas novas todos os dias. Porque Ele diz, eis que faço. Ele não diz, eis que fiz.
Ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Então, eis que faço quer dizer, eu faço hoje novas todas as coisas na sua vida, eu faço amanhã, se você crê em mim, eu faço depois de amanhã, eu faço na semana que vem, eu faço no mês que vem, eu faço no ano que vem, eu vou fazer todos os dias coisas novas na sua vida, porque eu quero que você seja feliz. Só quem crê e recebe, diga amém. Uhul! Hoje você está debaixo de uma nova unção, de uma nova fé, de um novo amor, de uma nova sabedoria, de um novo poder e glória, para escrever uma história de sucesso. Pois Jesus te amou primeiro, Ele não te rejeitou, antes Ele te escolheu e te ungiu para te fazer mais do que vencedor em todas as coisas por meio de Cristo Jesus. Amém? Eu quero fazer uma coisa aqui que o Espírito Santo me colocou ontem de madrugada quando estava orando por vocês. Ele falou assim, unja todos os pastores. Então nós vamos fazer uma unção aqui. Eu quero que você só passe aqui na frente para eu te ungir. É uma unção para você ser tocado pelo Espírito Santo. Selado para o êxito. Selado para o êxito. É uma unção que vai trazer tônus à sua vida espiritual. Avivamento interior. Mente renovada. Essa unção vai quebrar sofismas. Fortalezas na sua mente. Você estava aí se sentindo preso, limitado, abatido, entristecido. Você vai sair daqui renovado de mente, sabendo que você foi chamado para o êxito e que não tem outra alternativa para a sua vida a não ser o sucesso, a vitória, a plenitude. Amém? Eu vou orar por você. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos que aqui está. E quero pedir ao Senhor que agora não a minha mão, mas a tua mão, Senhor, venha tocar a vida deles, para que eles sejam por ti libertos, curados e ampliados, meu Deus, na sua condição espiritual. A obra da cruz foi estabelecida para restituir o potencial que tínhamos no Éden, o potencial de adoração, o potencial de intimidade com o Senhor, o potencial de realização e de perfeição que o Senhor tinha dado a Adão e Eva. Declaramos, Pai, hoje que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E o declaramos e o confessamos como o único Senhor das nossas vidas, do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Declaramos Jesus como o único Senhor da nossa família e como o único Senhor do nosso ministério, o qual é um ministério de êxito. A nossa família é uma família exitosa, é uma família abençoada e próspera. É uma família feliz e que tem o testemunho de vitória, Pai, contra toda a malignidade deste mundo. A nossa família é uma família sacerdotal, uma família amada e protegida por sacerdotes santos, ungidos, irrepreensíveis, que são municiados da fé e dos dons do Teu Espírito Santo, os quais são capacitados em amor e em todo o fruto do Espírito Santo, e também da autoridade e da glória que do alto o Senhor reveste a vida espiritual, a vida emocional e a vida física de cada um deles, em nome de Jesus. Que esta unção lhes traga fé renovada, que esta unção lhes traga, meu Deus, em nome de Jesus, avivamento interior, que eles saiam daqui livres nas suas mentes, que eles saiam daqui curados nas suas almas. Meu Deus, quebranta os corações deles depois desta unção, que eles sejam tocados pelo Espírito Santo no seu homem interior, para saírem daqui completamente livres para uma conquista que é sem precedentes, em nome de Jesus. Que eles saiam daqui se sentindo renovados, fortalecidos e habilitados a fazerem uma conquista no teu poder sobrenatural. Que esta unção seja uma unção de milagres, uma unção que traga as novidades de Deus ao redor da vida deles. Que aonde eles estiverem, Pai, sinais, prodígios, milagres e maravilhas estejam acontecendo, e que dessa forma o teu mover e o teu poder esteja salvando vidas, transformando famílias, resgatando e consolidando na tua presença multidões para a glória do nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu vou chamar a apóstola Cláudia para vir ungir eles comigo. Eu queria falar assim, ó, passa aqui rapidinho, recebe a unção, não precisa cair não, tá? Não cai não. Em nome de Jesus, você cair, você vai atrapalhar a fila.
Então só recebe a unção, fala, eu tomo posse, diga obrigado, Senhor, adore a Deus na hora da unção, mas sai ali pela lateral assim, volta para o seu lugar, tá bom? Nós podemos adorar a Deus? Amém. Então vai lá, escolhe aquela que vai tocar lá no trono, que o trono vai derramar unção aqui agora, em nome de Jesus. Amém, vou falar.